Muita coisa acontecendo nessa abertura de semana. A gente teve a qualidade das lavouras dos Estados Unidos, o USDA divulgando qual que é a situação da safra, que praticamente acabou de ser plantada. A gente vai falar sobre atualizações da guerra do Oriente Médio. O Trump disse que não está nem aí. Ele falou uma coisa, mas os sinais, o que ele fez, é de quem está se importando sim. Mas o foco do vídeo de hoje, eu quero chamar sua atenção para as contas públicas. Está saudável? Está em risco? Como é que está o resultado da balança do Brasil, o saldo brasileiro das nossas contas públicas? A gente vai conversar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Vídeo passado a gente teve muitos comentários, então eu agradeço você que nos apoiou e quero reforçar o pedido. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, envia para alguém, não vai custar absolutamente nada para você e você não sabe o tamanho da ajuda, o tamanho da força que você dá para a gente quando você curte, quando você comenta, quando você envia para alguém. Nos comentários, deixa, por favor, pelo menos 3 palavras. Vamos conversando mesmo sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui. Mas quando você comenta pelo menos 3 palavras, a plataforma entrega para mais pessoas. Então, por favor, dê esse apoio aqui para a gente. Deixo à sua disposição a palestra da Royal Rural. A gente fala sobre tendências de soja, de milho, de dólar. Como você sabe, todo vídeo eu trago esse assunto aqui para você. Mas leve a palestra da Royal para o seu evento e confira uma palestra que fala sobre o mercado macroeconômico. A gente tem que falar de dólar, tem que falar de tudo que está acontecendo no mundo da geopolítica e também da política. E a Royal faz isso com profundidade e em detalhes, tá bom? Vamos olhar aqui para o nosso fechamento de mercado. A gente teve um dia vermelho, porque caiu tudo. Caiu Chicago, caiu o dólar. E quando a gente olha para a disposição dos preços, com o que isso impactou para cada componente, a gente teve uma queda de mais de quase R$ 1, tanto para a soja, não mais, mas quase R$ 1, tanto para a soja quanto para milho. Preço da soja no Porto ficou na casa de R$ 131, quando você olha a conta da paridade, mas já digo para você que as trades fecharam pagando um pouquinho mais, viu? Pagaram em torno de 132, mas para pagamento só final de julho. Entrega agora, pagamento final de julho. A paridade está dizendo para a gente que esse preço pode cair. Já é o resultado da primeira tela que eu mostrei, queda de quase R$ 1. Então hoje fechou na casa de 132, mas a paridade está dizendo para a gente que pode ir para 131. Entende como funciona essa conta, a dinâmica dessa conta? A paridade ela serve para adiantar para você o movimento do dia seguinte, praticamente do mesmo minuto, né? Porque paridade é minuto a minuto. E para milho, fechou na casa de 63, mas eu chamo a sua atenção aqui para milho, um recado importante. Até agora o mercado não tem praticado no milho a conta de paridade, mas a partir de agora, no mês de junho, a conta de paridade é o que vai definir o preço do milho no Brasil, porque a exportação está vindo para o jogo. A gente fez uma entrevista para o Notícias Agrícolas hoje, no fechamento de mercado com o Alex, falando sobre a composição da exportação, que ela tem prêmio para venda e ainda não abriu prêmio de compra. O que isso indica? Que as trades estão vendendo primeiro para vir comprar depois. Pode ser que ela está vendendo um volume que ela já tenha comprado, mas pode ser também, pode ser duas coisas, que ela está vendendo o que ela já comprou, mas pode ser que ela está vendendo primeiro para depois vir comprar. Quando a gente olha para o costume da trade trabalhar, ela vende antes e compra depois para vender a um preço mais alto e comprar a um preço mais baixo depois, quando a colheita já começa a avançar. E a colheita já está começando no Brasil. Então fique de olho na paridade do milho, porque a partir de agora é o que vai definir o preço de milho no Brasil. A gente teve hoje a divulgação da qualidade das lavouras dos Estados Unidos. O milho começou com 67% e a soja com 66%. E esse aqui foi um dos motivos de queda para o milho em Chicago, porque o mercado acreditava que a qualidade das lavouras podia vir acima de 70% depois que a Bloomberg divulgou uma pesquisa de qualidade das lavouras. Mas olha, sempre que o USDA colocar a qualidade das lavouras acima de 60%, ainda é mirando o teto produtivo. Problema para a safra americana é quando a qualidade das lavouras vem para casa de 50% para baixo. Então, acima de 60% ainda é uma boa lavoura, ainda é uma boa expectativa. É o mercado que exagera em alguns momentos. Então, soja
está na casa de 66%, milho 67%, essa foi a primeira divulgação. Quando a gente olha para o plantio, é a melhor janela de plantio da história dos Estados Unidos. Plantaram muito bem, isso mostra o avanço da tecnologia, né? Isso já dá para a gente também o sinal do ritmo que a gente pode esperar de colheita no Brasil. Estados Unidos plantou muito rápido, indica que o Brasil, se tiver clima, vai colher também muito rápido, porque a tecnologia chegando nos campos. Tanto tecnologia em genética da semente, em manejo, quanto também no maquinário. Bom, a revolução tecnológica já está entre a gente e ela chega, na verdade, primeiro nos campos para depois chegar nas cidades. A gente não teve divulgação hoje das exportações, você está vendo que eu estou falando muito rápido, muito acelerado, porque tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu espero que você que você esteja entendendo a importância de todos os assuntos. Eu falo mais rapidinho, até porque, mesmo que a gente não tenha muito tempo para conversar aqui, eu faço questão de deixar o assunto para você ir refletindo aí, você pode pausar o vídeo. Enfim, hoje a gente não teve divulgação das exportações semanais do Brasil, porque a gente está aguardando o fechamento do mês passado. Mas a gente tem um line-up mostrando cerca de 11 milhões de toneladas de exportação de soja para junho e 400 mil toneladas de milho. Ainda não é um grande volume para milho, mas a partir de agora você tem que observar o line-up todo santo dia. Todo dia você tem que olhar o line-up para o milho, porque é isso que vai ditar o preço do milho no Brasil. O ritmo da exportação começa a partir de agora. Então o line-up é quem vai comandar esse preço. Bom, vamos lá, vamos falar das contas do governo. Na semana passada a gente teve a divulgação do PIB. O mercado esperava que o PIB tivesse um crescimento de 1%. Ele veio crescendo 1,1%. Esse 0,1 parece pouco, mas não é, é muita coisa. No acumulado, o PIB cresceu 3,25 trilhões de reais. Essa conta isolada, ela não diz muita coisa para a gente. O número que nós temos que observar é a relação de resultado primário dividido pelo PIB, que é o resultado do governo. É isso que mede se a conta está saudável ou se a conta está em risco. O que é o resultado primário? O que o governo arrecada menos o que ele gasta é o resultado, é o saldo da conta. É meio errado dizer isso, que é como se é o que você tem na sua casa, porque as contas do governo são mais complexas. Mas é parecido. O saldo que sobrou na conta do governo é o saldo que sobra na sua conta e depois que você faz suas compras, paga suas dívidas. O que você ganhou, menos o que você gastou, o saldo que sobra, divide isso pelo PIB. Esse é o resultado do governo, é assim que a gente mede o mercado. Quando a gente olha para esse resultado, o saldo primário dividido pelo PIB, no primeiro trimestre, a gente não tem um saldo positivo. A gente tem o governo entregando uma conta negativa, como você está vendo aí na sua tela de 2026, olhando o primeiro trimestre, que é o que nós temos fechado até agora. Se você for olhar bem na sua tela, é bem próximo ao cenário que nós tínhamos de 2016 para cá. Lembrando que 2020 já tinha efeitos de pandemia. Essa é a herança da mamãe Dilma, de 2016, 17, 18. De 2017 para frente, a conta ainda vem melhorando, porque o Temer pega o governo e vai ajustando as contas públicas. Mas a gente está voltando para a herança do mesmo resultado do governo que a Dilma deixou para a gente. Olha o resultado do governo do primeiro trimestre do governo Lula. É bem próximo ao que nós tínhamos, falando de forma negativa. Se você for olhar aí para o governo Dilma, antes de 2016, resultado primário dividido pelo PIB, primeiro trimestre, só veio caindo. Só veio piorando. Até 2016 a coisa degringolar de vez. E vir para saldo negativo e aí todo mundo dizer, o Congresso dizer, não dá para continuar com a Dilma mais ou o Brasil vai quebrar. É o que está se repetindo agora no governo Lula. Lembrando que o resultado primário de março de 2026 foi o pior março da história. O que nós temos agora é o resultado primário acumulado de janeiro a abril. Você lembra que resultado primário é o saldo. É o que o governo ganhou, menos o que ele gastou, é o que sobra. Você está vendo aí que a gente tem um dos piores resultados de janeiro a abril desde 2021
E, de novo, voltando para o que era o governo Dilma. 2020 era pandemia. Então, essa barra aí enorme é porque a gente teve, de fato, gastar muito e arrecadar menos. Mas, de novo, a gente está voltando perto ao que era o governo Dilma. Não é opinião, não é o que eu acho, são os números do próprio governo, são os números divulgados. Acho que esses números são mentira. Então o governo está mentindo, porque é o resultado divulgado pelo próprio governo, pela própria Secretaria da Fazenda. E aí a gente não pode esquecer que nós estamos em ano de eleição e tem o pacote da bondade, que está chegando aí perto dos seus 200 bilhões de reais. Pacote da bondade são os gastos que o governo está tendo para melhorar aí a performance, melhorar a popularidade do nome Lula. E sempre que aumenta gasto e a arrecadação não bate, a conta do governo vai piorando. Então, o que eu estou mostrando para você não é opinião, são números de como que está se comportando esse governo. Olhando para os comentários, muito obrigado pelo comentário que você tem deixado para a gente. Por favor, continue fazendo isso, você vai ajudar muito o nosso vídeo. Não gostei do radar de hoje, o Ronaldo está falando muito rápido, não gostei do assunto, mas ajuda a gente, porque o próximo pode ser que você goste, pode ser que você tenha acompanhado o radar e um assunto ou outro aqui você não se agrada, mas se você está acompanhando a gente é porque são informações importantes para a sua tomada de decisão. Quero pedir de novo, então, para você deixar sua curtida, seu comentário e enviar para alguém que vai nos ajudar bastante. Hoje a gente teve alta para o petróleo, não para o dólar, era até para o dólar ter subido. A gente teve alta para o dólar, para o petróleo, de novo, alta para o petróleo. O dólar, por que não subiu junto? Porque na sexta-feira passada era fechamento de mês e era formação da taxa Petax. Fechamento de mês é normal, gente. É normal acontecer isso. Fechamento de mês, o dólar faz um movimento, na reabertura do próximo dia ele faz um movimento contrário. Não é tendência. É ajuste da taxa Petax que aconteceu na sexta e o dólar voltando para onde ele gostaria de ir na sexta-feira se não fosse fechamento de mês. Mas o que aconteceu com o petróleo? O Trump começa o dia dizendo que não se importa se o Irã vai continuar as negociações ou não, porque o Irã disse que não vai mais negociar com os Estados Unidos, vai fechar o Estreito de Hormuz completamente de novo, porque Israel está atacando o Líbano. Essa foi a conversa. O Irã dizendo que não vai continuar as negociações, o Trump dizendo que não se importa com isso, mas na prática o que aconteceu foi outra coisa. O Trump chamou o Benjamin Netanyahu para conversar, para colocar ali um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. O Trump chamou para conversar tanto o Benjamin Netanyahu quanto o Hezbollah. E aí o petróleo, que chegou a 7% de alta, voltou para fechar em torno de 4% de alta. E o Irã, que disse que ia fechar o Estreito de Hormuz, não fechou o Estreito de Hormuz. É um pouco mais do mesmo, com alguma novidade, que é a repetição, né, desse vai e não vai, desse acordo não acordo. A gente tem a War Power Resolutions, quem acompanha aqui o radar já está familiarizado com esse assunto, que é o Congresso americano poder votar uma lei que tira do Trump os poderes de continuar a guerra. Essa lei era para ser votada no dia 21 e no dia 22 de maio, não foi votada. Era para ser votada agora, no dia 1º de junho, ainda não foi votada, mas não quer dizer que o Congresso americano abandonou esse projeto. O Congresso americano pode retirar do Trump a qualquer momento os poderes dele continuar essa guerra. Então o Trump está contra o tempo. Ou ele resolve essa guerra de fato, ou o Congresso obriga ele a finalizar a guerra. É o que está acontecendo agora. Então por isso que eu acredito que toda vez que aparecer um sinal de que vai haver escalada, de que os Estados Unidos vai voltar a atacar o Irã, eu acho que é fogo de palha, porque o Congresso americano pode segurar o Trump a qualquer momento. Fechando aqui com as eleições, a gente teve vários sinais na semana passada de que o Ronaldo Caiado podia formar uma chapa com a Michelle Bolsonaro se o Flávio não voltasse a engatar. Depois, no final da semana, já veio a possibilidade de uma chapa Ronaldo Caiado e Zema. O que eu quero dizer para você é que o mercado meio que já precificou isso daí. A não ser, claro, que venha alguma novidade bombástica, mas até agosto. Agosto é o limite para definir quais são as chapas que vão concorrer.
Então, não adianta a gente ficar especulando muita coisa agora, porque o tempo ainda é longo para falar em definitivo quem é que vai concorrer às eleições. Até lá, o que o mercado vai acompanhando? O poly market. É isso que vai precificar o câmbio agora. Por isso que o dólar não sai de R$ 5. Lula, já está precificado o Lula em torno de 41% e o Flávio em torno aí dos seus 25% a 28%. E aí, até agosto, o mercado deve ficar lateralizado e dali para frente é que de fato a gente pode ver o dólar se desprendendo da casa dos 5, ou indo para cima ou indo para baixo. O radar de hoje foi bem acelerado, não foi uma segunda fácil aqui para a gente, mas eu queria contar muito com seu apoio, porque você sabe que aqui você sempre está bem informado. Até mais.